Pronto, pessoal, e agora nós vamos dar início à resolução da prova da URCA, certo? Do ano de 2021. Esse é o processo seletivo 2021.2, certo? E eu gostaria de iniciar pelo segundo dia de prova, tá certo, pessoal? O primeiro dia de prova, ele exige mais cálculos, mais raciocínio lógico. Então, eu ainda estou pensando na maneira que eu vou trabalhar com vocês isso, caso vocês queiram e deem um bom retorno. Mas até lá nós vamos ficar com essas questões mais teóricas por enquanto. Nesse primeiro vídeo, eu pretendo resolver todas as 15 questões de história, certo? Então, nós vamos iniciar pela primeira questão da prova. E vamos fazer a leitura. Eu gosto sempre de marcar. Se vocês observarem minha prova, ela vai estar toda marcada. Então, ao longo da leitura, eu vou fazendo alguns realces, tá certo? Vou realçando alguns trechos, tá bom? Vamos lá, gente. Leia URCA 2021.2. Se um filho bateu em seu pai, cortarão sua mão. Se um Avalon destruiu o olho de outro Avalon, destruirão seu olho. Se quebrou o osso de um Avalon, quebrarão o seu osso. Se destruiu o olho de um Musqueno, ou quebrou o osso de um Musqueno, pesará uma mina de prata. Se destruiu o olho do escravo de um Avalon, ou quebrou o osso do escravo de um Avalon, pesará a metade do seu preço. Se um Avalon arrancou um dente de outro Avalon, igual a ele arrancarão o seu dente. Ou seja, se você, tudo que a gente consegue perceber até aqui é que se uma pessoa de uma determinada classe social, ela comete um crime, comete um delito contra outra pessoa da mesma classe social, o castigo ele é semelhante. Agora, se uma pessoa de uma classe social inferior comete um crime contra uma pessoa de uma classe social mais superior, o castigo não é semelhante. E ele é sempre, sempre, sempre mais rigoroso para a pessoa que está em uma condição de menor destaque social. Se um escravo comete um crime, contra um homem livre, ele provavelmente vai ser morto. Tá entendendo? Como diz esse primeiro inciso aqui. Se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Ou seja, pela lógica dessas leis, desse código, né, que é o Código de Hammurabi, muito bem conhecido, como está destacando aqui, ó, rei da Babilônia, ele basicamente ele prega essa lei que a gente considera como uma lei de talião, ó, tá aqui, ó. Já estava até procurando, porque normalmente é o que fala, que é essa ideia do olho por olho, dente por dente. Só que nos trechos em si, eu costumo muito dizer isso. Eu já tive uma certa experiência com o direito. A letra da lei, ela é muito crua, ela é muito rude, porque ela não leva em consideração outros aspectos. E a gente está levando em consideração uma lei de um Estado democrático, como a gente considera o Brasil. Quanto mais uma lei elaborada 5.000 anos atrás, que é como se estabeleceu o Código do Hammurabi. Eu creio que seja cerca de 5.000 anos atrás. Então, nós temos que ter toda essa ideia de que a lei não era equigual para todos os cidadãos. Não havia esse princípio da isonomia. Não havia esse princípio da igualdade de direitos. Essa igualdade de direitos, ela só há de ser conquistada, e eu gostaria de colocar entre muitas aspas, igualdade de direito. Ela só vem a ser conquistada milênios depois, com a ascensão dos ideais iluministas. Porque a Revolução Iluminista, ela nada mais nada menos foi do que uma revolução burguesa, uma revolução que contava com filósofos esclarecidos, que traziam ideais liberais, que iam contra as ideias do antigo regime, do despotismo esclarecido,
que iam contra as ideias do fanatismo religioso e pregavam uma libertação daqueles preceitos arcaicos, que pregavam uma vida mais plural, uma vida mais liberal, onde as pessoas tivessem os mesmos direitos, não as mesmas condições financeiras. Eu gosto sempre de frisar isso. O iluminismo, ele traz consigo um ideal de libertação do antigo regime, mas ele não prega liberdade econômica e financeira igual. Até porque a Revolução Iluminista, até porque os princípios iluministas, eles trazem consigo pessoas da alta burguesia. Essas pessoas não estavam interessadas em igualdade financeira para a população. Não. Elas estavam interessadas em igualdade de direitos. Certo? Então aqui nós temos o Código de Hammurabi, que foi elaborado na Babilônia, e ele faz a seguinte pergunta: sobre a aplicação do talião na antiga Babilônia na época de Hammurabi, é correto afirmar que... Agora nós vamos começar a destacar. Eu gosto de sempre riscar. Na prova eu sempre fazia um risco, mas aqui como eu tenho todos esses artifícios, eu vou usar as cores, certo? O talião era aplicado de forma igualitária? Não, você já elimina, certo? Independente da condição social, ou seja, independente da condição social, não. Estou completamente errado. Letra B. O talião era aplicado somente entre estrangeiros? Não. Era aplicado para todo o povo que cometesse crimes dentro do território da jurisdição babilônica? Não, não era somente estrangeiros. O talião era aplicado somente entre os estrangeiros? Ou seja, está repetindo a mesma, que cometessem crimes que fossem territórios babilônicos ou que fossem outros territórios. Está basicamente repetindo a mesma coisa da questão anterior, por isso que a gente anulou. Letra D. O talião era aplicado conforme as condições sociais, o status social da pessoa, os privilegiados sofriam sanções mais leves se cometessem crimes aos considerados inferiores. Perfeito, foi justamente isso que a gente havia comentado. Vamos olhar a letra E, qualquer coisa a gente reconsidera. O talião, para ser aplicado, dependia da avaliação de Hammurabi, que julgava cada caso separado. Não, gente. Hammurabi ele morreu e após a morte de Hammurabi, os seus sucessores, inclusive outros reis, como por exemplo Nabucodonosor, legislarão sob a ótica do Código de Hammurabi. Para eles, essa série de leis havia sido entregues pelos deuses a Hammurabi. Então, eles tinham uma certa veneração. Eles confiavam muito naquilo que o código trazia. Dando continuidade, vamos para a questão de número 2. Abre aspas, livro de Maomé, fecha aspas, escrito em turco otomano por Yazicioglu Mehmet, entre os anos de 1558 e 1559, ou seja, aproximadamente 500 anos atrás, que trata da vida e obras atribuídas do profeta Maomé, 570 a 672, fundador do islamismo. Aqui nós temos o trecho, né, a página, e ele pergunta: é um dos princípios do islamismo, região fundada pelo profeta Maomé, nascido em Meca, na Península Arábica, e que tem grande influência no mundo contemporâneo. Ou seja, isso é fato, né? A religião, o Islã é uma das religiões mais professadas no mundo, se eu não me engano, com cerca de 2 bilhões de adeptos, se eu não estiver enganado, que nesse momento está cada vez mais e mais se expandindo. Se no momento atual não for a maior religião do mundo, o islamismo, está em vias de fato de se tornar, certo? O cristianismo eu creio que também tem algo em torno de 2 bilhões de pessoas que professam a fé cristã, cerca de 2,3 bilhões de pessoas, mas o islamismo é uma das promissoras. Se eu não me engano, eu já vi perspectivas de que nos próximos anos o islamismo vai sim ser a religião que tem mais adeptos, né? Que tem mais professantes em todo o mundo, né? Certo? Então, nós vamos fazer a leitura das alternativas. A profissão da fé, ou seja, o que o islamismo professa.
ele retrata sobre a profissão da fé, ou seja, a crença na existência de Alá como único Deus e de Maomé como seu principal profeta. Perfeito. Essa questão aqui, essa alternativa, nitidamente é verdadeira. Agora, a gente nunca pode. Eu não vou botar tudo isso, não. Vou fazer assim. A gente nunca pode marcar com 100% de certeza. Vamos para as próximas alternativas. Então, eu vou deixar de ver, qualquer coisa eu acho que elas são corretas, a gente marca. A crença na Santíssima Trindade, gente, a Santíssima Trindade, ela é relacionada ao cristianismo. Ou seja, o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, certo? Não tem nada a ver com o islamismo. A crença na infalibilidade papal, ou seja, na ideia de que, ou seja, o Papa, quando define algo em matéria de fé, sempre está correto. Quando o Papa define algo em matéria de fé, sempre está correto. Isso não é nem relacionado ao cristianismo, é em especial à Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a Igreja Católica, como nós conhecemos. Então, não tem nada a ver com o islamismo. Letra D. A crença na existência de várias divindades, no politeísmo, tendo os seus deuses várias características semelhantes aos seres humanos. Não, os deuses tendo várias características semelhantes aos seres humanos, nós podemos citar várias religiões que são politeístas, como por exemplo os egípcios eram politeístas, os hindus são politeístas, os gregos na antiguidade tinham a predominância do politeísmo, e quando fala de deuses com características semelhantes aos humanos, nós podemos sim associar às religiões gregas, né? As religiões que têm todo aquele panteão de divindades que tem sim características muito semelhantes às dos seres humanos. Como, por exemplo, os deuses gregos, eles têm a malícia, eles têm a maldade em seus corações, eles também têm a bondade, eles têm uma perspectiva de traição entre relações de amor, eles têm isso também, raiva, ódio, rancor. Os deuses gregos eles se assemelham muito a essas ideias de características semelhantes aos seres humanos. Então, não é a letra D, porque nós estamos falando do islamismo. Letra E. Crença em todos os elementos da natureza são divindades? Não. A gente já pode eliminar essa, porque o islamismo não professa isso. Questão de número 3. A colonização espanhola nas Américas foi marcada pela construção de um complexo sistema administrativo e político. Foram construídos 4 vice-reinados da Plata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. 4 capitanias, a de Chile, a de Cuba, Guatemala e Venezuela. Além disso, havia um órgão geral, o Conselho Real Supremo das Índias. A colonização permitiu à metrópole extrair uma grande quantidade de riquezas, verdade, com certeza muitas riquezas a coroa espanhola retirou das suas colônias aqui na América, certo? Assim como a coroa portuguesa também, né? Aqui nós temos um mapa. Vale lembrar que quando os espanhóis chegaram, eles se depararam com a influência de povos nessas respectivas áreas, né? Os incas aqui na América do Sul, nessa parte aqui onde hoje a gente tem os territórios do Peru, do Equador, e até essa parte norte aqui da Bolívia, até mesmo o estado do Acre, os incas tinham o Império Inca bem desenvolvido por essas regiões, e os maias aqui, os astecas aqui onde hoje é o território do México, certo? Esses povos eles foram mortos pelas invasões espanholas, pela colonização espanhola, e muitos deles foram escravizados, foram mortos por conta de vírus, de guerra e afins. Vale também lembrar que no âmbito econômico, a região aqui da América Latina, em especial, ela tem várias áreas, como por exemplo aqui em Potosí, no Peru, existem áreas de produção de prata, no caso, montanhas enormes de prata. E essa prata, ela era escoada pelo Rio de la Plata. Por isso que desemboca aqui. Por isso que a Argentina se chama Argentina, porque vem de argentum. E argentum em latim significa
Prata. Então, o Rio de la Plata, em espanhol, ficou nessa região, corta principalmente os territórios do Peru, da Bolívia e da Argentina, e desemboca aqui entre os Hermanos e o Uruguai, que na época era a província Cisplatina. Se vocês observarem aqui, o Uruguai ainda está anexado ao território português, né? Vale também lembrar que, devido à existência de grandes rios aqui, os maiores rios do mundo, como é o caso, por exemplo, do Rio Amazonas, isso ocorre por conta da presença de um conglomerado de montanhas nessa parte oeste das Américas, e essas montanhas elas ocorrem devido ao encontro de placas tectônicas. Em especial aqui, descendo pelo Peru e pelo Chile, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, né? Que é um encadeamento de muitas montanhas, que são esses dobramentos modernos, que têm altíssimas altitudes. E justamente por conta dessas altíssimas altitudes, a gente vai ter a formação de gelo e o derretimento desse gelo e a formação de rios extremamente caudalosos, como é o caso do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, certo? Nesses territórios, os europeus extraíram muitos recursos e não respeitaram muitas vezes, e não respeitaram na grande maioria das vezes, as culturas nativas, não respeitaram os ideais religiosos, políticos, econômicos, administrativos, nem dos incas, nem dos maias, que já era um povo que já estava em declínio quando os europeus chegaram aqui nas Américas, nem dos astecas, nem dos tupi-guarani, tupinambás, tupiniquins, nenhum povo indígena dessas regiões os europeus tiveram muito afeto. Eles acreditavam que trazer a religião católica e impor seus costumes de vida era a forma de libertar essas pessoas que aqui estavam. Então, sobre a colonização espanhola nas Américas, é incorreto, ou seja, a gente quer o absurdo, certo? Eu vou marcar de vermelho todas as que tiverem corretas, porque a gente quer o absurdo, certo? Foi marcado por intensos conflitos, verdade, entre os colonizadores e os diversos povos originários, verdade, como a gente falou, dezenas de guerras, com a dizimação de vários povos, seja pela guerra, pelas conquistas ou por epidemias. Letra A é completamente verdadeira, então a gente não vai marcar a letra A. Uma forma de exploração do trabalho era a encomienda. Aí ele vai descrever o que é encomienda. Caracterizada pela exploração de um grupo ou comunidade indígena por um colono, verdade. Em troca disso, o colono deveria fazer o quê? Catequizar, ou seja, ensinar a religião católica para os grupos, para aquele grupo que deveria pagar tributos à metrópole. Ou seja, essa letra B ela também está completamente verdadeira. A gente quer o incorreto, então nós não vamos marcar a letra B. Letra C, em partes das colônias espanholas na América, foi utilizada... Eu nem sei porque que eu estou riscando. Se eu não sei se é verdade ou se é mentira. Vamos lá. Em parte das colônias espanholas na América, foi utilizado o trabalho escravo de africanos. Verdade, até aqui a gente tem verdade. Como em Cuba, se nós observarmos, hoje em dia os territórios do Haiti, de Cuba, têm em sua grande maioria pessoas de cor de pele negra. Pessoas que são nitidamente descendentes dos povos africanos. Por conta de que, na época da escravidão, em especial ali a partir do descobrimento, entre aspas, das Américas, começou-se a plantar cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era cultivada, em especial, no litoral brasileiro. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo. Só que alguns anos depois, os espanhóis também se aproveitaram dessas ilhas aqui, que são as ilhas que estão aqui nas Antilhas, em especial Cuba, que foi muito utilizada na produção de cana-de-açúcar. Esse pó branco que vicia o açúcar, não outro pó branco que vicia, mas ele ficou muito, muito conhecido, em especial pelos europeus, que consumiam esse produto de uma maneira extremamente exagerada, exorbitante. Então, sim, verdadeiro. Onde as populações originárias foram exterminadas, verdadeira. A base da exploração econômica era as seguintes atividades. Mineração, a gente falou de Potosí, no Peru, falou que havia grande prata, aqui ele cita prata e ouro.
O Império Azteca também era detentor de muita prata, de muito ouro, certo? A agricultura exploradora, em especial com o modelo de plantation, ou seja, é aquele modelo de agricultura extensiva que eles plantam em vários territórios e em territórios extremamente vastos, normalmente uma única cultura. No caso aqui ele citou a cana-de-açúcar. E a pecuária? A pecuária também ela foi muito utilizada, em especial aqui nos territórios da Bolívia, no nordeste da Argentina e desse centro-oeste aqui do Brasil. Ele sempre teve uma pecuária muito ativa. Então, provavelmente a resposta vai ser a letra E. Foi também a resposta que eu marquei na prova, se eu não me engano. A metrópole respeitou as diversas culturas. Aqui, ó. Ainda que você não saiba, você não precisa entender a história da América. Você basta ler e entender que ele quer o absurdo. Ele quer o errado, o que está incorreto. A metrópole respeitou as diversas culturas e religiões? Não. Eles não respeitaram a visão eurocêntrica dos portugueses que aqui chegaram, dos espanhóis, como nós estamos falando de América Espanhola, foi uma visão extremamente preconceituosa, uma visão extremamente elitista, eurocêntrica. Então, nós devemos considerar que a letra E nitidamente está errada. Próxima questão é a questão de número 4, que trata sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime é a denominação ao período histórico europeu do século XV ao século XVIII, em que vigorou um sistema político conhecido como absolutismo, ou seja, o poder centralizado nas mãos do rei, o poder, o Estado sendo rei. Quando nós falamos em absolutismo, nós pensamos principalmente em monarquia, nós pensamos principalmente em um Estado autoritário, em um Estado forte, robusto, em um Estado onde a figura real ela é centralizada. Absolutismo não é monarquia. Por exemplo, hoje em dia na Inglaterra, no Reino Unido, nós temos uma monarquia que conta com a figura da monarca. No entanto, ela não é uma figura absolutista. Por quê? Porque o absolutismo ele imprime que o rei ele tem todo o poder centralizado em suas mãos. Ele tem todo o Estado personificado na sua pessoa. Já o absolutismo é isso. Já a monarquia parlamentarista que nós temos hoje em dia no Reino Unido, ela diverge totalmente do absolutismo. Porque a Rainha Elizabeth, por exemplo, ela não tem os poderes plenos e totais como um monarca absolutista tem, certo? Os dois termos, antigo regime e absolutismo, foram criados na Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi uma revolução liberal que contou com filósofos como Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu, como Voltaire, e entre outros, que pregavam um Estado mais liberal, onde a figura do rei ela não fosse centralizada e onde os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pudessem ascender. Quando a gente fala de Revolução Francesa, nós devemos falar em especial de igualdade política, de igualdade jurídica, certo? Não necessariamente uma igualdade financeira. Na realidade, uma igualdade financeira, ela nunca foi os intentos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por ser uma revolução liberal, ela busca, ela procura uma igualdade de direitos. Ela quer que todos os cidadãos, tanto o rei, como os nobres, como os burgueses, eles tenham direitos assegurados, direitos garantidos, mas não necessariamente uma liberdade, mas não necessariamente igualdade econômica. Igualdade econômica nunca foi interesse dos revolucionários, até porque eles eram burgueses. A Revolução Francesa é uma revolução de natureza burguesa, certo? Era uma característica do absolutismo. Então a gente quer uma característica dos estados absolutistas. O que é um estado absolutista? É um estado que concentra, onde o rei tem poder absoluto. Então tudo aquilo que foi ideal liberal não é ideal absolutista.
Ideais liberais como o voto, como o direito à igualdade jurídica, como o direito à isonomia, esses ideais, como o direito ao voto, à democracia, a eleger os representantes, esses ideais são ideais, por vezes, republicanos e essencialmente ideais liberais, ideais que são voltados à Revolução Francesa. Já o absolutismo é a centralização do poder, centralização do Estado na figura do monarca, a ausência de eleição, a ausência de constituição, muitas vezes a declaração do poder divino do monarca. Então, tudo isso é relacionado do direito divino do monarca. Então, tudo isso é relacionado ao absolutismo. Vamos ler a letra A. A concentração de poder na mão do rei, verdade, isso aqui é absolutismo. Seja para legislar, sim, ou seja, criar leis, seja para governar assuntos religiosos. Achei ótimo. Achei ótimo. Eu acho que essa é verdadeira. Vamos olhar a letra B. A divisão dos poderes. Divisão dos poderes. Absolutismo não divide poder. Absolutismo centraliza o poder. Em executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui quem propôs foi John Locke. Quem primeiro propôs foi John Locke. Só que quem elaborou com esses nomes, executivo, legislativo e judiciário, foi o Barão de Montesquieu. Então isso aqui é uma criação liberal, é uma criação da Revolução Francesa. A realização de eleições, eu já falei, não tem nada a ver com absolutismo. Absolutismo é centralização do poder. O fim dos privilégios estamentais, não. Absolutismo continua com os privilégios da nobreza, da monarquia e do clero, certo? Que é a Igreja Católica nesse contexto. Com a instituição da igualdade jurídica dos cidadãos? Não, gente. Igualdade jurídica, quem propaga esses ideais são os liberais. Igualdade jurídica, quem propaga esses ideais são aquelas pessoas que fazem a Revolução Francesa, que é uma revolução contra absolutismo, anti-absoluta, certo? A prioridade à política econômica liberal? Não. Mais uma vez, o que é uma política econômica liberal? É uma política que o Estado é aquela ideia do laissez-faire, laissez-passer. L'État passe por si mesmo, alguma coisa assim, por si moi. Não me lembro a frase correta. Ou seja, deixa estar, deixa passar. Laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, deixa estar, deixa passar. O Estado não tem que interferir em nada. O Estado se controla por si mesmo, certo? É a ideia de que a intervenção de alguém nos ideais econômicos, na economia, ela só atrapalha. E esses ideais liberais, eles são os ideais da Revolução Francesa. Então essa questão está novamente, essa alternativa está novamente errada. Os ideais que estão tratando sobre absolutismo estão na letra A. Pronto, pessoal. Essa daqui é outra questão sobre a prova de humanas da URCA, tá certo? Sobre a prova de história da URCA, questão número 5. Bastante peculiar, os desejos pelas terras dos Cariris Novos e Icó são dadas desde meados do século XVII, mas só no início do século XVIII é que se intensificaram as doações de sesmarias para aspirantes a ocuparem aqueles sertões. Os nativos que ali habitaram eram, entre outros, os Cariris, Icó, Caiu, Jucá, Calabaça, Icozinho, Exu. Estes protagonizaram fortes conflitos em defesa de seus territórios de férteis terras, configuradas como o principal refúgio aos indígenas em deslocamentos empurrados pela frente colonial. Sobre povos originários do sertão cearense é correto afirmar. Pronto. Essa daqui é uma questão que nós vamos responder rapidamente. Você não precisa nem ter muito conhecimento sobre. É necessário apenas que você saiba sobre a história de povos indígenas. Olha, veja só. Os diversos grupos mantiveram a convivência pacífica? Não. Os povos indígenas brasileiros, e inclusive os daqui da região nordeste, desse sertão nordestino, eles não mantinham convivência pacífica.
Aí aqui a África eles ainda vão dizer assim, aceitando a submissão dos aldeamentos. Não, nenhum povo nunca aceitou tranquilamente a submissão a outro povo. Sempre houveram guerras, em especial quando havia interesse de conflitos. Tiveram seus direitos respeitados. A gente vê no o próprio texto falando que, em defesa dos seus territórios, de férteis terras, configurados como principal refúgio aos indígenas em deslocamento empurrados pela frente colonial, ou seja, pelos colônios, certo? Pelas construções, pela ideia de expansão territorial que os colonos portugueses traziam, certo? Que os colonizadores portugueses traziam. O Cariri, os cariris, ou seja, os povos cariris, assim como outros povos, não foram passivos no processo de conquista feito dos colonizadores. Lutaram por suas terras e por suas culturas, como eu acabei de citar. Todo povo que foi subjugado, oprimido, ele acaba uma hora ou outra por se revoltar. Da mesma forma foram os índios aqui do sertão, em especial aqui do Cariri, do sertão nordestino, né? Da região do Cariri cearense, os povos originários foram a única. Eu costumo dizer que quando o texto ele traz uma palavra única, sempre 100%, normalmente você tem que observar. Normalmente ele vai ser anulado, essa questão vai estar errada, certo? A única mão de obra utilizada pelos senhores no trabalho em lavouras e engenhos, não, havia mão de obra africana, mão de obra escravizada. Então, não. A chamada Guerra dos Bárbaros no século XVII garantiu a vitória do povo cariri sobre os colonizadores. E aí onde eu falei, a questão do conhecimento. Você não necessariamente nessa questão precisaria saber o que era a Guerra dos Bárbaros. Isso aqui é um ponto que eu estava analisando e achei bem interessante. Se você não sabe o que é a Guerra dos Bárbaros, mas você sabe que a questão está te perguntando sobre os povos originários no sertão cearense, é correto afirmar que os cariris, assim como outros povos, não foram passivos no processo de conquista feito pelos colonizadores, lutaram por suas terras e por sua cultura. Isso é nitidamente algo que é verdadeiro, assim como o texto já está afirmando. Então essa é uma questão que você consegue responder com a maior facilidade. Basta perceber isso. E aí você pode me perguntar, Maurício, a letra E. Como é que eu vou saber que ela não é falsa? Como é que eu vou saber que ela é verdadeira? Você não vai saber na hora. Se você não tem conhecimento sobre o que foi a Guerra dos Bárbaros, você vai marcar a letra C porque ela é a que está mais bem elaborada. Ela é a que tem algo que é nitidamente verdadeiro. Essa Guerra dos Bárbaros, mesmo sem ter conhecimento sobre ela, se ela existiu, eu já consigo prever, já consigo imaginar que ela não terminou com a vitória dos povos cariris. Provavelmente a vitória coube aos colonizadores. Então a resposta dessa questão, como eu marquei também na hora que eu estava fazendo a prova, foi a letra C.